Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Tiago, capítulo 3, Tiago 3, de 1 a 12. Capítulo 3 de Tiago, versos de 1 a 12. As palavras, irmãos, muitas vezes elas nos magoam. O tom de voz, gestos, a maneira como nós falamos e usamos os nossos gestos impactam a vida das pessoas. Nós muitas vezes não percebemos e usamos palavras pesadas no trato com pessoas que estão próximas de nós e pessoas com quais nos relacionamos e amamos. E é muito mais fácil nós agirmos de forma ríspida com aquelas pessoas que estão próximas de nós, principalmente os da nossa casa, no nosso convívio diário, de forma ríspida. Pela proximidade, pela intimidade que nós temos, nós muitas vezes usamos essas pessoas como uma válvula de escape às nossas ansiedades, às nossas frustrações. Então nós temos que sempre arrumar um culpado para aquilo que nós planejamos e muitas vezes não sai bem sucedido, nós usamos para descarregar o verbo nessas pessoas. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão que nós estamos, nós temos que ter muito cuidado, porque o relacionamento em razão da reclusão do coronavírus tem beneficiado muitas pessoas que se aproximaram de suas famílias, que se aproximaram de ter mais tempo para com os filhos, para com a esposa, mas também trouxeram muita discórdia, muita ansiedade no relacionamento, trazendo que uma falta de controle das palavras, e isso passa a ser agressivo, passa a ser ofensivo com aquelas pessoas com que nós nos relacionamos. Então eu quero falar nesse desafio aos irmãos e à minha vida, o valor da palavra. E o livro de Tiago nos traz informações sobre esse assunto. Tiago capítulo 3, versos de 1 a 12. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres sabendo que recebemos maior e duro juízo. Porque todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra possa nos ajudar a termos um controle maior sobre a nossa fala, para que possamos proferir palavras que edificam, palavras que possam ser para glorificar o Teu santo nome, ao invés de palavras, ó Deus, que possam desmerecer o nosso próximo, as pessoas também que estão junto a nós, que nós amamos, que nós possamos controlar pelo Teu Espírito aquilo, ó Deus, que falamos, para que Tu seja exaltado através da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Então, quando alguém está no leito de enfermidade, ele precisa de palavras que são de otimismo, palavras que tragam conforto. Mas muitas vezes nós vemos ao contrário, irmão. O que está enfermo,
ele traz palavras que encorajam aquelas pessoas que vão visitá-lo. Ao invés de ser encorajado, ele é que encoraja outras pessoas. Por isso as palavras proferidas, elas são de grande importância diante de Deus e para honrar e glorificar o nosso Deus, falando aqui de pessoas salvas em Cristo Jesus. Então palavras transmitem tantas e tantas coisas. Elas podem ser construtivas, como elas podem ser destrutivas nos relacionamentos. Há um personagem do falecido Chico Anísio, chamado Valfrido Canavieira. Ele dizia: palavras são palavras, nada mais do que palavras. Com efeito, essas palavras, para um personagem que ele demonstrava, o Chico Anísio, um personagem enrolão, tinha perfeita aplicação. Ele era um prefeito populista, corrupto, e fazia sentido as palavras que ele usava, porque era só de enrolação. Mas para um salvo em Cristo Jesus, para uma pessoa transformada pelo sangue de Cristo, o testemunho, ele fica marcado justamente, irmãos, pelas palavras que nós falamos às pessoas. Cabe-nos entender, então, que as palavras que nós proferimos, elas precisam trazer glória a Deus. Deve ser sempre o nosso objetivo como um salvo em Cristo Jesus. Saber que o poder da palavra que Deus nos dá para edificar outras pessoas. Jó 19:2 diz: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Aqueles 3 amigos da onça estavam destruindo a Jó ao invés de encorajar Jó depois de ter perdido os seus bens, seus filhos, tudo que possuía, inclusive a sua mulher o havia abandonado, e ele precisava parar palavras de encorajamento, mas aqueles que estavam próximo dele, os amigos, estavam destruindo o caráter de Jó. Então as palavras produzem um impacto. As palavras devem ser usadas de forma a glorificar ao Senhor. Mateus 12, 36 e 37, mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenados. Então Deus irá nos responsabilizar, irmãos, um dia por tudo aquilo que nós dissemos às pessoas. Então, além dessa tensão do dia a dia, as nossas palavras, elas sofrem pressões de outras pessoas com quem nos relacionamos. As palavras que nós usamos muitas vezes, irmãos, sofrem pressões do estilo de vida que nós queremos viver, sofrem pressões desse relacionamento dos dias de hoje com a internet, com o YouTube, com televisão, com toda a interface que se faz com as pessoas. Há muita e muita coisa que afeta o nosso relacionamento, e nós, como salvos, precisamos ser influenciados pela palavra de Deus, para que no relacionamento com as pessoas que nós amamos e com os incrédulos, nós possamos transmitir algo que edifique as suas vidas. Tiago 3,8 diz: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Por nossos esforços, nós não vamos conseguir controlar a nossa língua, mas nós, como salvos, temos o Espírito de Deus e devemos nos submeter. Versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua é uma tarefa difícil de controlar, irmãos. Somente o Espírito Santo de Deus que pode nos controlar. Quando nós temos ciência, conforme diz Efésios 6,12, que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais, a maldade nos lugares celestiais. Nós temos que ter vitória sobre isso, e é com a nossa fala que nós vamos vencer. E nós não podemos ser influenciados, nós precisamos ser fortalecidos por Deus. Efésios 6,10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não podemos andar no nosso entendimento, porque as nossas palavras serão proferidas não conforme Deus deseja, mas conforme a carne deseja. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestidos da couraça da justiça e calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados
inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a nossa armadura vem de Deus, o nosso recurso vem de Deus. É o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo em Efésios 6, 14 a 17. O Espírito de Deus que habita em nós, transformando pela palavra de Deus, dando crescimento espiritual dia a dia, nos conduzindo a falar as coisas que agradam ao nosso Senhor. Crescimento se produz com força espiritual, irmãos. Não se produz com Facebook, não se produz com redes sociais. Se produz com uma intimidade pela palavra de Deus. Então a nossa língua vai falar aquilo com que nós dia a dia nos alimentamos. E é dali que vai sair a nossa força para vencer esses dados inflamados do maligno. Deus nos abençoa com as riquezas da verdade através da sua palavra. E as nossas línguas irão falar aquilo que realmente agrada a Deus. E o Senhor nos adverte para que nós tenhamos o controle da língua, versículo 6, para transformar as pessoas com as nossas palavras. Não nós transformamos, mas a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, porque ela entra até a divisão da alma e do espírito, da junta das medulas, e faz o discernimento das pessoas, porque a palavra é apta a trazer a divisão do coração da pessoa e ver as intenções do coração. E é essa palavra que nós devemos proferir com a nossa língua. Então Tiago 3 aqui, irmãos, apresenta 5 princípios que nos tornam conscientes da gravidade das nossas palavras. E nós vamos ver rapidamente aqui nesse capítulo. O primeiro princípio, versículo 2, a medida da maturidade. Versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. E tal é perfeito, a pessoa perfeita, poderosa para refrear o corpo. O que quer dizer isso? Controlar o seu jeito de pensar, controlar o seu jeito de agir, controlar a sua fala. Porque quando nós controlamos o nosso jeito de pensar, a nossa fala, ela refletirá esse domínio que nós temos pelo Espírito de Deus sobre o nosso corpo. As nossas ações vão levar a construir. Nós não construiremos brigas, nós não seremos agressivos, nós não seremos mal agradecidos. De onde vêm as guerras? As guerras iniciam por uma falta de capacidade de refrear a língua. Muitas vezes um desses personagens importantes desses países se sente ofendido e imediatamente, porque foi ofendido pela fala de alguém, acaba agindo de forma até arrumar uma guerra. Tropeçar no sentido de cair, dar um passo em falso, em razão do que? De uma imaturidade na sua fala. E o crente precisa ser maduro, irmãos, na sua fala. Ele precisa dia a dia crescer no entendimento, no conhecimento de Deus para expressar através da sua vida. Quando uma criança começa a caminhar, geralmente ela tropeça. Quase que tudo que está no caminho, por menor que seja o aclive ou declive, vai fazer tropeçar. A língua é assim, ela reflete a nossa imaturidade espiritual. A criança reflete a sua imaturidade de caminhar e nós refletimos a nossa fala. Infelizmente, nós caímos sozinho quando nós falamos aquilo que não conseguimos controlar. Mas quando nós somos controlados pela palavra de Deus, não que nós não vamos cair, vamos ter queda sim, mas nós vamos ter um controle, um domínio maior. A medida da maturidade vai nos levar a esse domínio. Então, nós não podemos muitas vezes falar tudo que é ideal, mas nós podemos falar aquilo que edifica as pessoas. Muitas pessoas até dizem que os cristãos, em razão dos seus padrões, eles não vivem de conformidade com aquilo que professam da sua fé, em razão das palavras, fofocas e tantas outras intrigas que criam nos seus ambientes de trabalho e muitas vezes até no ambiente cristão, trazendo divisão em razão de não ter a medida, a maturidade. Então todas as pessoas têm problemas com a língua? Sim. E a nossa maturidade espiritual como cristão, ela vai ser controlada pelos padrões
da palavra de Deus. Aquilo que nós vamos comunicar às pessoas serão padrões da palavra de Deus. Por isso que há necessidade de nós sermos perfeitos, completos no conhecimento para podermos falar aquilo que edifica a Deus. Como falei, vamos tropeçar em algum momento, sim, mas vamos ter uma medida maior de controle sobre as nossas atitudes. Palavra perfeita, ou seja, maturidade espiritual, dominando a nossa língua. Contar até 10 antes de proferir a palavra, que pode causar divisão. Não usaremos o nosso corpo como uma forma, através da língua, de defender a nossa razão. Porque quando nós dominamos pelo Espírito de Deus a nossa mente, o nosso coração, nós não vamos precisar que ninguém nos defenda. O Espírito de Deus vai nos mostrar o caminho através da palavra de Deus, daquilo que nós vamos falar para a edificação das pessoas. Então, esse primeiro princípio, a medida da maturidade. Tiago também fala no segundo princípio, versículos 3 a 5, destacando que como se põe freio nos cavalos para que obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo, e também os navios, que são tão grandes, mas são levados pelos impetuosos ventos e controlados por um pequeno leme. Versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro, irmãos, mais significativo. Assim como os freios são pequenos e significativos para controlar o cavalo, o leme para controlar o navio, a língua é pequena e significativa, mas ela controla o nosso corpo. Guerras e milhares de pessoas, como já citei, entre guerras, foram ceifadas por causa de uma fagulha, por causa da língua, um pequeno membro. Quantos e quantos casamentos estão sendo desfeitos nesse tempo de pandemia? Quantos relacionamentos entre irmãos são prejudicados por causa da língua? Eu tenho um problema sério lá na minha casa de cupins. Cupim é um inseto tão pequeno, mas destrói. Por quê? Porque ele penetra na madeira, ele rói, ele corrói internamente, ele desfaz um móvel, ele desfaz um livro, ele desfaz uma roupa. A língua é assim, irmãos, ela é pequena, mas ela é significativa. Ela tem poder de corroer relacionamentos, romper relacionamentos. Tiago usa esses dois objetos pequenos que dirigem a vida dos cavalos e dirigem os navios no mar. Os cavalos, se nós não pormos freios, eles vão para qualquer lugar de forma a ninguém poder controlar. O freio na boca do cavalo permite nós controlarmos ele. Ele pode puxar uma carroça, ele pode ser montado, ele pode na equitação se faz saltos, tu domina, permite que tu use o cavalo para o bem da pessoa que está sobre ele. O leme, o timoneiro, leva aquele enorme navio diante das águas intempestuosas, por águas profundas, leva para onde quer, ele dirige. Esse é o poder da língua, pequena, mas tem poder para realizar grandes coisas na nossa vida e através da nossa vida. Então, ele usa aqui tanto o freio como o leme, a fim de mostrar que forças superiores, o navio e o cavalo, que é superior àquele freio e aquele leme, eles são controlados. E assim com a nossa língua, irmãos, nós precisamos controlar a nossa língua, precisamos ter uma luta diária para que nós possamos superar toda e qualquer contrariedade da nossa carne que possa ser ainda permitida pela nossa velha natureza, ser mostrada através da nossa vida. Nós precisamos controlar para não pecar contra o Senhor. E a língua é um dos fatores que nos leva a pecar contra o Senhor através da nossa fala. Então, o nosso velho homem, ele deseja dominar a nossa vida. E quando ele domina a nossa vida, nós vamos proferir coisas que nós praticávamos antes da nossa salvação. Que nós não permitamos, que o Espírito de Deus controle a nossa fala, a nossa língua e as nossas ações. Então, assim como o cavaleiro e o timoneiro controlam tanto o cavalo como o navio, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele precisa controlar, irmão, a nossa língua para que nós possamos trazer glória ao nosso Salvador através da nossa
fala, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Que possamos afetar a vida de outras pessoas com palavras que tragam edificação, que levem a salvação do Evangelho, dando rumo à vida dessas pessoas. Que não venhamos proferir palavras agressivas, que não venhamos proferir palavras da nossa velha criatura, mas palavras que sejam de salvação, levar Jesus Cristo através da nossa fala a essas pessoas. O terceiro aspecto importante desses princípios, versículo 6, a língua, ele diz lá no final, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Inflama, é um combustível. A língua é um combustível nos relacionamentos. A severidade da força da língua, a atividade que ela tem, ela revela através da nossa fala, ela é uma chama conduzida muitas vezes pelo maligno, irmãos. Ah, mas eu sou salvo, mas está permitindo que o maligno tome frente na tua vida. Satanás não pode nos dominar no sentido de tomar posse da nossa vida, mas ele pode usar-nos, e a nossa língua é um instrumento muitas vezes que nós permitimos que Satanás use como um mundo de iniquidade, uma rede de pecado para nós proferirmos contra as pessoas. Corrompe todo o nosso ser. Nada escapa do dano de uma língua ofensiva, porque ela é inflamada. O fogo causa consequências irreparáveis, irmãos. Quando o fogo passa, às vezes, agora está chegando uma época de tempestade nos Estados Unidos, mas logo, logo que chegar o verão, lá naquela área da Califórnia, quando uma fagulha pega fogo, faz pegar fogo naquela vegetação seca, centenas e centenas de quilômetros são incendiados de árvores por causa dessa fagulha que iniciou. Por quê? Porque é um fogo que vai consumindo. Então inflama, destrói toda aquela natureza em volta, inclusive vida de pessoas. E não há como muitas vezes restaurar, irmãos. Aonde passa o fogo, não há como reparar o estrago que o fogo faz. Salmo 39, 1 e 3, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, para não falar o mal com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Versículo 3, incendeu-se, ou seja, tornou-se em brasa, dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. O que ele está dizendo? Que os pensamentos dele, quando são maus, eles passam a se refletir através da sua fala, através da língua. O fogo começa e depois se espalha. Então começa dentro de nós, irmãos, a calúnia, a fofoca, tudo aquilo que nós falamos com a nossa língua para destruir relacionamentos. Queima e fere as pessoas com as nossas palavras, mas começa primeiro dentro do nosso coração. O fogo se espalha quanto mais recebe combustível. Ah, mas ninguém jogou gasolina, ninguém jogou querosene no fogo para que ele se espalhasse. O próprio oxigênio é o combustível para o fogo. Se nós pudéssemos tirar o oxigênio, o fogo apagaria, porque o que inflama muito mais é o oxigênio. E a língua, então, irmãos, pode ser prejudicial, ela pode destruir quando nós não temos controle sobre ela. Mesmo quando nós confessamos nossos pecados, muitas vezes nós voltamos com as nossas palavras que repetimos a lastrar o nosso pecado ao invés de abandonar ele. E Tiago dá a entender aqui que nós temos que controlar, nós não podemos inflamar. Muitas vezes calar a boca, muitas vezes baixar a cabeça, mesmo tendo razão, é a melhor forma de extinguir o fogo que pode sair através de uma língua que vai agredir as pessoas. Não precisamos ter razão, irmãos. Nós precisamos mostrar através da nossa vida a Jesus Cristo. Não estou aqui dizendo que nós devemos ser um bobão, não é isso. Mas nós precisamos refrear ao ponto de saber quando recuar para depois voltar e mostrar às pessoas e com a nossa conduta e não com a nossa língua, muitas vezes ganhar alguém para Cristo através
desse controle, porque a língua é um combustível e nós temos o Espírito de Deus que nos capacita a ter esse controle. O quarto princípio, uma fera selvagem e mortal, versículo 7, ele diz que toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Então ele está dando aqui a ilustração de que nós conseguimos domar animais. Nós já fomos em circo, já vimos lá no circo, no picadeiro lá, elefantes, tigres, leões, no meio das pessoas lá, dos seus adestradores. Foram domados. Feras selvagens foram domadas através do Espírito Santo, irmãos. Nós conseguimos domar as nossas línguas para trazer honra e glória a Deus. Assim como aqueles animais domados trazem aquela apresentação, trazem para o circo um retorno financeiro, nós trazemos, quando temos uma língua submissa à vontade de Deus, trazemos glória a Deus com a nossa língua. Com a língua urde o engano. Então, assim como a picada da serpente pode matar, as palavras matam. Nós matamos pessoas, relacionamentos com a nossa língua. Paralisamos o amor, paralisamos a mente das pessoas que se relacionam conosco. E muitas vezes, irmãos, nós destruímos a fé daqueles que estão ao nosso lado, que estão crescendo espiritualmente, novos convertidos. Nós destruímos a possibilidade deles crescer junto conosco, porque nós, como crentes mais maduros, mais antigos, ao invés de ajudá-los, nós destruímos a fé que eles estão construindo. Acabamos com a pureza e com as reputações das pessoas quando não domamos a nossa língua. Então Tiago aqui está comparando a língua com esses animais perigosos. E se os encontrarmos pelo caminho, nós não vamos querer, se eles não forem domesticados, ficar perto deles. É assim com uma língua maligna, uma língua que não pode ser controlada. Ela é tão perigosa quanto um animal desses que não é domado. Então, os animais podem ser domados, ele fala, mas a língua não, porque é fogo que muitas vezes sai do controle do homem e o homem não consegue controlar. A língua é assim, é um fogo descontrolado, porque o homem por si mesmo não tem domínio, só o Espírito de Deus pode domar. Ele diz, mas nenhum homem pode domar, mas nós sabemos que através do Espírito de Deus nós podemos vencer esse mal sobre a nossa vida. Mateus 12:34, raças de víboras, Jesus Cristo falando, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há de abundância do coração, disso fala a boca. Então a boca vai falar daquilo que está cheio o nosso coração. Enchei-vos do Espírito de Deus. Quer dizer, enchei-vos daquilo que está vazio, esvaziai-vos daquilo que está cheio. Enchei-vos da palavra de Deus, esvaziai-vos da tua carne, dos costumes do mundo. Então, como salvos, o nosso coração deve estar cheio do amor de Deus, para que através da nossa língua, da nossa palavra, nós possamos proclamar a salvação em Cristo Jesus. O amor de Deus precisa inflamar os nossos corações. É o amor de Deus que deve inflamar, deve dar fogo no nosso íntimo, para que nós possamos proferir glórias a Deus através das nossas palavras e edificação a outras pessoas. E por último, em quinto lugar, a língua é hipócrita. Versículos de 9 a 12, com ela bendizemos a Deus o Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Bendizemos a Deus e amaldiçoamos aos homens. Ora somos doces, ora somos amargos, como fala os demais versículos. Mas não pode, irmãos, de um crente proceder mal e proceder bem. Ele diz ali, pode de uma fonte d'água doce vir água salgada? Não. O crente não pode proferir, eu diria pode se não permitir o controle do Espírito de Deus, mas ele não deve, eu acho que a palavra mais adequada, ele não deve proferir palavras ora boas e palavras ora destrutivas. Provérbios 18:4, águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Nossas palavras são importantes, irmãos, e devem
ser proferidas com sabedorias, guiada pelo Espírito de Deus. A água da vida, a água que purifica, que deve sair da minha boca, da minha língua e da tua língua, irmão. A palavra de Deus, ela é água espiritual para a vida do pecador que está longe de Jesus Cristo. Efésios 5:26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, como os outros vão ficar limpos se eu só profiro palavras destrutivas? Como os outros vão conhecer Jesus Cristo como Salvador se eu só profiro palavras contrárias à minha fé? Nossas palavras podem ajudar a purificar e a santificar outras vidas. Se estivermos em comunhão perfeita com o Senhor, essas palavras serão palavras perfeitas. Versículo 12, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Se tivermos em comunhão com o Senhor, faremos a vontade de Deus. Não seremos incoerentes com a nossa fala e a profissão da nossa fé. Esse é o perigo na vida do crente, que destrói o testemunho do crente. A incoerência entre o que ele professa ser e o que ele diz com as suas palavras. Então que nós possamos ter o cuidado, irmãos. 1 Timóteo 3:8, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, nem cobiçosos de torpe ganância. Ele está falando sobre o controle da língua, aqueles que participam no ministério. É impressionante como podemos envenenar os outros verbalmente. E isso tanto na igreja, irmãos, como fora da igreja. Mas versículo 10, nós possamos falar aquilo que convém e não aquilo que é da carne. Segundo Coríntios 5:17, nós somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo é novo. Água potável vem de um poço com água potável. Água saloba vem de um poço de água saloba. Então, o crente precisa viver como uma nova criatura para que as suas palavras possam ser águas de um poço de água potável, porque é salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Mas para isso, precisa encher o seu coração com a palavra de Deus e se sujeitar ao Espírito para que nós possamos dia a dia renovar essa água pura e podermos, através da nossa palavra, dirigir as pessoas. Então, nesses 5 princípios, Tiago aqui caracterizou o potencial trágico e astuto que a nossa língua pode ter. O primeiro passo para a vitória, irmãos, é permitir que as verdades que nós vimos, elas penetrem no íntimo do nosso ser e elas possam transformar as nossas mentes e corações, não só aqui por causa da pregação, mas dia a dia através da leitura da palavra de Deus, e que nós possamos entender a advertência de Tiago. Mas alguém poderá dizer, mas eu não me enquadro nisso. Mas aquele que está em pé, cuide para que não caia. Precisamos ter o cuidado. E a palavra de Deus, ela traz esses ensinamentos para que nós não venhamos a nos gloriar em nós mesmos, mas depender do Espírito de Deus e da sua palavra para podermos fazer aquilo que agrada a Deus. Então, uma língua transformada deve ser a prioridade na minha vida, na vida do irmão, da irmã, para crescer espiritualmente e fazer com que outras pessoas cresçam e também possam ser edificadas. Muitos cristãos não gostam da advertência da palavra de Deus, mas quando ela é pregada, ela primeiro serve para mim, para que eu possa ser sensível, porque se eu não sou sensível à palavra de Deus, eu vou ser insensível com aquilo que eu profiro através da minha boca, da minha língua. Então que nós possamos ter no Senhor essa advertência através da sua palavra. Conta-se a história da rã. A rã, se tu pegar a rã, bota uma panela fervendo, deixa ela ferver. Quando ela tiver a água fervendo, se tu jogar a rã naquela panela, quando ela tocar na água quente, ela vai saltar e vai fugir. Pode até ficar um pouco queimada, mas ela vai fugir. Tá? Agora, se tu pegar uma panela cheia d'água, colocar a rã ali dentro, deixa ela quietinha, coloca no fogo, um fogo bem fraquinho,
bem fraquinho, começa a esquentar aquela panela. A temperatura natural passa a aquecer embaixo daquela, o fogo pequeno aquele embaixo da panela vai aquecendo pouco a pouco, a água vai ficando morna, a rã fica naquele estado bom que está por causa da água morna, ela vai se acostumando, e quando a água começa a ficar muito quente, ela ficou tão amortizada pelaquela água morna, que ela não vai ter mais condição, quando a água começar a ferver, de pular da panela. Ela vai morrer ali, porque ela ficou debilitada, enquanto aquela condição confortável ficou boa para ela, mas quando ela viu, não teve mais condição de sair. Assim como a rã, irmãos, é a nossa língua. O crente, ele perde a sensibilidade com o passar dos tempos. Pouco a pouco, ele vai cedendo sem notar e tornando a sua língua carnal ao invés de espiritual. O pecado da língua solta, nós precisamos ter cuidado. E isso, muitas vezes, não vem de uma hora para outra, vai conforme as influências que nós estamos recebendo. A minha pergunta é, tu tem sido influenciado pelas coisas desse mundo? Ou tem sido influenciado pela palavra de Deus para que a tua língua e a minha língua possa proferir aquilo pelo qual ela é influenciada? Então, não permita, irmãos, perder a sensibilidade, não ceda ao mal, vença o mal com o bem. Se nossa língua for carnal, a nossa igreja, os nossos relacionamentos serão prejudicados. Mas se a língua estiver no controle do Espírito de Deus, ela é espiritual, ela será uma bênção ao nosso Deus e ao relacionamento com os irmãos, as irmãs, e o relacionamento com os incrédulos. Astúcia, fraude, mentira, calúnia, mexerico, vanglória, bajulação, exagero e outras coisas devem ser refreadas ou tiradas de nossas vidas. Não podem estar presentes em nós como salvos em Cristo Jesus, pois irão em algum momento da nossa vida, irmãos, atingir a dignidade e a pureza do nome de Deus através da nossa fala. Que nós possamos ter esse controle, essa advertência de Tiago. E aquele que nos assiste pelas redes sociais, que não tem a Cristo como Salvador, que ainda não tem o controle sobre a sua língua, o impacto que as tuas palavras podem ter sobre as pessoas, tu tens ainda dificuldade no relacionamento com as pessoas, tem dificuldade em dominar as palavras que tu dizes diariamente, o meu desejo e o meu apelo é que tu possas crer em Jesus Cristo como Salvador, ter uma mente, um coração transformado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ter uma nova perspectiva das coisas. Um Espírito de Deus habitando em ti para que possa dominar a tua mente, teu coração e, em consequência, a tua língua. Não que tu serás uma pessoa 100%, porque nenhum crente é 100%, livre dos efeitos da língua, mas ter o Espírito de Deus para te ajudar a viver de forma que agrade a Deus e que tenha um melhor relacionamento com Deus e com as pessoas que tu se relaciona. Então o meu apelo é que tu possa aceitar Jesus Cristo como Salvador. Como tu pode fazer? Nos procure. Nós te mostraremos pela palavra de Deus, procure pelo WhatsApp, pelo telefone, nós te mostraremos pela palavra de Deus como tu pode ter em Cristo Jesus esse poder pelo Espírito de Deus em dominar essa área da tua vida e ter a vida transformada pelo poder do sangue de Cristo. Que Deus possa abençoar a sua palavra, ela não volta vazia, faz a obra que apraz em cada coração. Que Deus receba a honra e glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo ensinamento da tua palavra, que eu possa dia a dia ter controle sobre aquilo que eu digo, porque sabemos, ó Deus, que é teu Espírito que nos ajuda, nos orienta, e que eu possa buscar na tua palavra essa força, esse entendimento para dia a dia proferir palavras que trazem glória a ti e principalmente que levem a mensagem da salvação em Cristo Jesus, aquelas pessoas com quem eu me relaciono. Ajuda-nos a crescermos no teu entendimento, a vencermos o mal com o bem, e aqueles que nos ouvem que não têm a Cristo como Salvador, ó Deus, trabalha nessas mentes, nesses corações, para que possam ter a vitória sobre esse mal que é a língua, a partir do momento que recebe a Cristo como Salvador. Ajuda-nos
a crescer na graça e no teu entendimento. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.